Oi, Lia, já tá indo já? Já já eu te adiciono, tá bom? Deixa eu só conversar aqui um pouquinho com as pessoas. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a ex-paciente nossa, que é a Liana Arantes. E qual é o intuito da nossa live hoje? Muitos pacientes, eles gostariam de perguntar quem já fez, quem já vivenciou, né, o programa 5S, que é um emagrecimento que a gente tem na nossa clínica, mas às vezes eles não conhecem quem é que já fez, uma pessoa que já tenha feito. E aí a gente vai dar oportunidade a essas pessoas hoje saberem, esclarecerem com alguém que já vivenciou essa experiência, tá certo? Então já já eu vou adicionar aqui, deixa só dar 19 horas em ponto, a nossa querida Liana Arantes, para que ela possa nos acompanhar, nos esclarecer todas essas dúvidas. Então podem já ir mandando qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Eu tô tentando ver se eu vou conseguir ler aqui, porque eu tô sem óculos e gostaria de ficar sem óculos, tá? Só para vocês não me verem de 4 olhos. Mas eu acho que já dá para adicionar a Liana. Vamos lá. Chamando Liana. Oi, Lia! Está me ouvindo Olá, direitinho? tô te ouvindo, só não tô me vendo ainda. Já tô aparecendo aí? Tá, tô te vendo sim. Tá perfeito aqui para mim. E eu não tô me vendo. Tem essas coisinhas aí. Acontece. É, acontece, fique tranquila. Nós estamos dentro do horário. Oi, Lia! Está me ouvindo direitinho? Te Peraí, ouvindo, só não tô rapidinho. me vendo ainda. Já tô aparecendo aí? Só um minuto, Lia, que eu tô com o computador aqui fazendo eco. E Só um eu não tô segundinho. me vendo. Peraí que eu Tem botei. essas coisas. Pronto. Voltar aqui pro lugar. O meu computador tá fazendo eco. Se tiver duas conexões. Eu não tô me É. vendo, não, mas você E tá me agora, tá vendo, se né? vendo já? Tô Não, te pra mim vendo. eu tô te vendo e eu tô preta. A tela tá pretinha. Quer sair e entrar novamente? Eu prefiro, porque de outra vez aconteceu isso. Eu vou sair e aí você me chama Pronto. de novo. Eu te chamo, tá? Pode sair. Vamos lá. Deu um probleminha aqui na conexão com Lia, mas sem problemas. A gente bota ela novamente. Enquanto isso, gente, se vocês quiserem, se tiverem alguma pergunta que vocês já queiram mandar, tá? Teve algumas pessoas que enviaram essas perguntas por stories, e aí eu já coloquei essas perguntas aqui em pauta para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E agora, Lia, você consegue te ver? Não, mas quando fechou, eu vi que eu tô, porque eu fiquei com receio de na gravação não aparecer, mas eu tô aí para vocês, mas eu não tô Tá me vendo não, mas aqui, não tô fazendo. perfeito, 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 eu tô te vendo. Então, Lia, a gente vai conversar um pouquinho. Muitos pacientes têm muita dúvida, né, sobre o 5S, rola aquela insegurança natural, né, de quando você vai iniciar um tratamento. É um tratamento que, apesar de curto, 3 meses é um período curto para uma mudança de hábito alimentar, mas ao mesmo tempo é um tempo que você gasta de investimento. Então, por isso, se sentem inseguros de iniciar sem conhecer alguém que tenha feito antes. Então, nosso intuito hoje é trazer alguém que tenha vivenciado essa experiência e que possa compartilhar algumas coisas com todos, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho de você. Eu sou Liana, sou assistente social, sou mãe de Matheus e muito feliz, tá, de estar aqui hoje, né? Com esse convite. Eu tenho muito carinho pela clínica e por tudo. Pô, É, só queria ali que você fizesse um pouquinho assim. A gente está vendo da sua testa para baixo. E agora? Agora o enquadramento está melhor, tá bom? Como eu não estava me vendo,
Tá Pronto. ótimo. Agora o enquadramento tá ótimo. Então, conte pra gente como foi que você conheceu o 5S. Então, era 2016 e eu tinha ido fazer uma visita ao meu filho, né, nos Estados Unidos, e já estava dentro de mim com esse desejo de perder é, peso naquela época, né? Tava com a Sim. necessidade minha de emagrecer e rever algumas coisas. Então, pouco antes de eu viajar, eu encontrei uma amiga, ela me chamou para almoçar. E ela tinha feito um 5S Sim. na cidade de Valença, né? E quando eu a Sim. vi, eu disse, você fez bariátrica. Ela disse, não, eu estava aguardando essa surpresa para você. Tomei um susto quando ela chegou para almoçar, porque ela estava muito magra. Ela disse, não, eu não fiz bariátrica, não. Eu participei de uma coisa que eu quero que você conheça. E aí me explicou Conheça. o que era, né? Quando ela me explicou, eu disse, não, isso aí tem que ter em Salvador, porque se tem aí no interior, aqui na capital a Foi gente aí tinha. que Pode dizer. Damiles entrou em contato comigo, Damiles de Valença, e indicou, né? Ela falou que tinha, passou o nosso contato para vocês, não foi? E ela falou Exatamente. com a gente também, olha, tem uma pessoa que vai entrar em contato com você, que ela quer fazer o 5S. Ela, exatamente, entrou em contato com né, a coach dela, então ela passou esse contato e aí eu fui, né? Era incipiente ainda assim, porque na época eu lembro bem que só tinham duas clínicas que faziam, né? Mas eu fui em Estava você. muito no início, estava Exato, muito no início. A era gente foi, 2016. graças a Deus, assim, uma das primeiras também a começar com o 5S aqui. E a gente tem o maior orgulho de ainda fazer parte dessa família, porque o 5S para a gente, ela é uma mudança de vida, né? Então a gente tem um slogan que não é sobre perder peso, é sobre ganhar vida, porque para muita gente é recuperar a vida, né? E quantos quilos você perdeu, Lia? Na época foram 13, Thay. Em 60 dias, Qual né? foi o ano mesmo? 2016, não foi? 2016. Foi fevereiro de 13 2016, quilos. exatamente no dia 11, isso eu lembro. 13 Era um quilos, Lia. pós-carnaval. 13 quilos a menos. O que é que trouxe para você esses 13 quilos a menos? Ah, fez grande diferença, bastante diferença, né? Muita diferença. Porque é interessante, você, dia após dia, né? E eu nunca tinha feito dieta na minha vida, acredite. Até então, Sim, nunca tinha me incomodado, mas eu tinha feito exames clínicos, né? Que naquele momento sim, me mostraram, por exemplo, que eu tinha esteatose hepática, que é sim. gordura no fígado. Gordura Eu no não tenho fígado. Nunca tive hábitos alimentares relacionados à gordura, né? Assim, tinha maus hábitos alimentares. É claro, eu comia fora de hora, né? As minhas alunas aí Sim. diziam, estão aí minhas alunas, viu? Minha prolinda, Então, tô aí, vendo. tô vendo. Então, eu Tim Lia. comia fora de hora, pulava a refeição, na verdade, né? Então, eu tinha hábitos irregulares. E aí foi a Sem oportunidade extravagâncias. que eu tive, mas eu estava com essa necessidade, porque tinha feito esses exames e tinha já identificado que para a minha saúde eu precisava, né, tomar alguma atitude. E aí foi assim Sim. que o 5S surgiu na minha vida. E mudança na autoestima. Você falou da saúde, que realmente assim, você veio por conta Sim. mais da saúde, né? E na autoestima também teve algum impacto isso? Totalmente, né? Eu te mandei essa semana uma foto para você relembrar o meu antes e o meu depois. Então, assim, eu Sim. me sinto mais nova hoje do que em 2016, né? Isso aí eu Oh, que sempre notícia! mostrei. Rejuvenesceu! Com certeza. Então, assim, do ponto de vista da estima, foi uma melhora muito grande, porque, né, fez com que eu me sentisse melhor. Eu Emagrecer lembro é que bom demais. você, assim, postou uma foto e você comentou assim, isso naquele ano, em 2016. Sim, Postou uma foto e comentou assim, recorde de curtidas, recorde de comentários, porque essa foi foto, aquela, essa foto, quando eu aquela postei lá os guarda. quilos off, é a foto mais curtida Sim, que eu tenho
até hoje é uns 650 curtidas, mais ou menos. Eu já fiz Que coisa muito mais maravilha. na vida, mas essa daí é a foto mais curtida que eu tenho. Mais de 600 curtidas. É Eita, que quando delícia. eu sumi de propósito 2 meses e reapareci Já mais de magra. apareceu. E aí mandei Você aquela sabia foto que tem bonita. gente que está aproveitando o sumiço da pandemia, né? Esse período que a gente precisou ficar em casa e para reaparecer também, já magra, bonita, saudável, enquanto algumas pessoas vêm ganhando peso, que é natural, foi um período muito de ansiedade, de transtornos, outras pessoas aproveitaram esse período que já estava em casa e dedicar a esse processo. Aí Que a gente bom. comenta, até brinca assim, olha, cuidado, viu? Vão achar que você adoeceu, porque você ficou dentro de casa, desaparecida, e reaparece assim. As pessoas perguntam, fez bariátrica? Né? Até a mim mesmo nessa época, né? Que eu emagreci, mas não fiz bariátrica nenhuma. Eu aprendi a comer melhor, me reeduquei. E aí, por onde eu ando, eu vou propagando esse 5S aí, que eu não largo, né? Até Pô, hoje, você vive até hoje o 5S. É, com Lia, e certeza. é engraçado que 13 quilos para você era o que você precisava e é bastante peso. Mas tem gente que perde 30, 35. Imagine Eu vi, o que as pessoas não acham. Realmente acreditam que foi cirurgia. eu vi, Muita gente eu vi, na época prefere acompanhei. acreditar na cirurgia. Eu vi, acompanhei, né? Bastante histórias de Foi 20, de vinte e mesmo. cinco, de 30, inclusive, eu cheguei a vivenciar. Mas É porque tinha gente naquela no hora mesmo grupo, né? eu não tinha essa necessidade. Ô, Lia, uma das perguntas que todo mundo faz, e aí mandaram nos stories pra gente, né? Querendo saber. É a pergunta que não quer calar. Sente fome? Eu vou passar fome para emagrecer? Você sentiu fome durante seu processo de emagrecimento? Eu não senti, Thay, porque, na verdade, a gente aprende a comer. Então, comer na hora certa, né? Ingerir mais líquido, que era uma coisa que onde eu pecava, né? Na ingesta de líquido, pecava demais. E aí aprendi a me corrigir nesse ponto de vista, né? Sim. A ingesta de chás, então tudo isso vai te dando uma saciedade. Eu não passava fome. Pelo contrário, como, né, a regularidade de comer nos horários certos faz com que você vá criando, né, o seu hábito e aquilo dali vá fazendo parte de você. Então, eu não senti fome, não. Para mim, não foi sacrificante, não. É Todo importante. mundo faz essa pergunta, né? A gente tem a mania de achar que para emagrecer a gente precisa passar fome. Sim, Isso é algo cultural que vem acompanhando a gente. E a gente tenta desmistificar isso. E a gente percebe isso porque a gente tem o grupo das postagens das refeições, né? E aí a pessoa posta aquele pouquinho assim de comida e eu sempre reclamo, não, você está comendo muito pouco. Não precisa a comer mim você pouco já para falou você isso emagrecer, várias vezes, porque não eu como é? pouco, por natureza. Então, você já me chamou muita atenção. Ó, bota mais salada nisso aí. Não é isso aí que vai Isso. fazer. Então, aprendi Exatamente. Se muito. você comer aquele pouquinho porque está saciada, perfeito. Mas comer pouco porque você acha que vai te fazer emagrecer, não é bem por aí. E a outra coisa que você falou, além da regularidade das refeições, os nutrientes que ela carrega, né? Então, quando a gente faz esse balanço dos nutrientes durante a alimentação, durante o dia, a sua rotina alimentar, a fome desaparece. Então, o que É faz a gente isso. sentir muita fome é os alimentos vazios, alimentos com baixo teor de nutrição. É verdade, Thay. Alguém falou Então, aí para que Lia mim, é linda. aí não conte, as alunas são suspeitas. Pois é, meu amor. E aí, não sei se você lembra que existem 3 fases durante o tratamento. Lembra Sim, disso? lembro. E é outra pergunta que costuma ter, né? Poxa, durante a consulta, isso surge mais na consulta e não foi nos stories, porque aí só quem sabe é quando passa pela Sim. consulta. Eu tenho que fazer esses 3 meses. Se eu já posso perder o peso que eu quero no primeiro mês, muita gente perde bastante peso no primeiro mês. Então, a gente tem gente que perde 8 quilos, tem gente que chega a perder até 10 quilos no primeiro mês. Para que eu preciso passar por esses 3 meses?
na sua visão de paciente, você acha importante passar por essas 3 fases? Você viu essa necessidade, essa importância? Ô, Thay, é fundamental passar pelas 3 fases. Porque quais são as 3 fases? A perda, a manutenção e a reeducação. Então, o que Isso. você perde, você acha. Isso daí eu aprendi com você. Você perde aqui e acha lá na esquina. Acha lá na frente. O que você elimina, né? Então, Isso. perda, né? E aí você perde. Então, se você não fizer uma manutenção e não se reeducar, você vai encontrar de novo, né? Então, você vai voltar, vai ficar com efeito sanfona, ganha aqui, perde lá, toda hora nessa. Então, é fundamental que você passe pelas 3 fases, né? Não dá para ser só perda, não dá para ser só perda e manutenção. Tem que ser as 3 fases, no mínimo, As 3 né? fases. E olhe lá que eu ainda fico com vontade de ficar mais. Quando eu saio, eu fico com a carência. Uma carência afetiva. Como é que eu vou poder agora caminhar sozinha? Exatamente. Querendo ficar mais Mas um pouquinho. É tão importante, Lia, essas 3 fases, porque essa semana até foi uma conversa que eu tive com uma paciente que entrou em contato. Mudança de hábito alimentar, né? A gente hoje prega também não só pela mudança de hábito alimentar, que você adote um novo estilo de vida mais saudável mesmo. Você não consegue isso em um mês, né? A gente passa a vida inteira de uma forma, se alimentando de uma forma, vivendo de uma forma, e vai mudar isso de um dia para o outro em um mês, 3 meses, é como se fosse ainda um pouquinho pouco. Né? A gente consegue ter essa mudança alimentar? Consegue, mas o ideal é até que a gente conseguisse estender mais esse período. Ninguém consegue ter uma mudança de hábitos em 30 dias, né? Então a gente precisa passar por etapas. E também tem uma coisa, né, Thay? Cada pessoa ela é singular. Então, esse tempo que funcionou comigo, possa ser que não funcione para outra pessoa, na mesma intensidade. Né? Então, possa ser que alguém precise de mais. Agora, de menos, é impossível, né? Tem que ser, no mínimo, isso aí. No mínimo, os 3 meses. E atividade física, durante esses 13 quilos que você perdeu, você fez atividade física? Olha, naquele momento do 5S, eu não fazia, não fiz. Depois, eu fiz zero. Durante o processo que eu estava no 5S, zero atividade física. Apesar, né, da minha vida ser altamente intensa, de eu andar muito, mas dentro do ponto de vista do trabalho. Mas atividade física eu não fazia. Depois, eu fiz pilates, um período. Parei por conta da pandemia, mas estava fazendo até o início desse ano, né? E gostei bastante. Então, se fosse possível aliar, naquele momento teria sido o ideal, mas não deu, por conta das minhas atividades, horários ruins. Eu trabalho de noite, você sabe, né? Não é querendo dar desculpa, mas o meu modo de vida é corrido. Então, trabalho de noite, né? E é aula aqui, é outra atividade na socioeducação lá, com mais as coisas da vida, etc e tal, né? Matheus estava aqui naquela época, meu filho ligeiro mora fora, mas ele estava aqui ainda. Então, é muito... Ah, não, ele estava lá já, na verdade, minto, porque eu tinha vindo da visita a ele quando eu conheci o 5S, né? Mas, enfim, a correria não deixa de ter, até para resolver as coisas dele mesmo, né? Porque mesmo ele estando lá, ainda... Mas aí depois eu fiz... Pode falar. Eu fiz, né, o Pilates, que foi muito importante, e parei agora no início do ano. Já retomou, mas eu ainda não estou me sentindo segura. Vou esperar mais um pouquinho. Zenilda até colocou aqui, ó, foco, força, vontade e exercício. Perfeito. Mas uma coisa que a gente até fala sobre o 5S, ele não é obrigatório, então a gente falava sobre isso na época, né? Não existe a obrigatoriedade da atividade física, então é importante saber, porque a maioria das pessoas ficam, eu vou ter que fazer atividade física para poder emagrecer, eu tenho que fazer essa atividade física. Não, ele não é obrigatório durante o tratamento. Você vai perder o seu peso, independente, né, de praticar uma atividade física ou não, assim como você perdeu. Mas existe uma coisa que só a atividade física pode nos dar, né? Que é o condicionamento cardiovascular. Então, nosso fortalecimento, nosso condicionamento cardiovascular, que é importantíssimo para a longevidade, só ele pode vir a dar. Então, às vezes, até quando a gente está com um sobrepeso muito grande,
não era o seu caso, mas existem pessoas que sentem algumas dores nas articulações, uma atividade física naquele momento poderia até atrapalhar o processo, pode vir a gerar uma lesão, né? Então, de início, algumas pessoas a gente até nem se preocupa tanto com essa atividade física. Mas, a partir do momento que a pessoa consegue fazer, como você só conseguiu depois, porque você tinha que gerenciar o seu tempo, ou você fazia as idas à clínica, ou você ia para a atividade física. Então, você concluiu o seu tratamento e aí você iniciou a atividade física. Perfeito. Se conseguisse ser antes, junto, esse resultado teria potencializado mais ainda, né? Tenho certeza. Tenho certeza que seria isso. Mas para quem quer fugir da atividade física, não estamos aqui fazendo apologia para não fazer, não é isso. Pelo contrário, a gente estimula mesmo que faça, que corra atrás, arranje um tempinho, faça em casa. Hoje a gente tem disponibilidade no YouTube, né, de várias atividades físicas para fazer 15 minutos, que é atividade de HIIT, que são um pouquinho mais curtas, né? Então, se puder botar isso como prioridade, perfeito. Mas, se você não está no momento de fazer atividade física, não tem por que adiar o seu emagrecimento, porque você não vai conseguir conciliar com a atividade física, né? Pauliane falou aqui que é importante começar a fazer e depois tentar seguir só um tempo. Legal, Paula. Paula não, ela vai falar Pauliane mesmo. Como foi você seguir só depois de passar pelo tratamento 5S? Depois que você recebeu sua alta, teve dificuldade? A gente tenta priorizar muito o autoconhecimento, né? Não só dizer o que você vai comer, o que você não vai comer, o que é que pode, o que não pode. E explicar o porquê que pode isso, o porquê que não pode aquilo, qual horário deve escolher para comer melhor coisa ou não, tá? Então, como foi seguir só depois? Esse conhecimento durante o processo foi suficiente? Deu segurança para você? Então, eu fui bem focada, né? Eu fui decidida a saber o que eu queria. Naquela hora eu queria emagrecer, eu precisava, né? Então, assim, eu fui muito atenta aos aconselhamentos, aos seus aconselhamentos e o que eu aprendia com o grupo, né? Porque para quem não conhece o método e está aqui nos assistindo, porque tem alguns alunos meus, a gente se acompanha através de um grupo. Um grupo no WhatsApp. Um grupo no WhatsApp que é coordenado, né? No caso, por Thaisa, que é a mentora que dá as orientações. A clínica e a nutricionista. E a nutricionista. Então, elas vão acompanhando aquilo que a gente come, a gente mostra, diz, olha, comi isso, almocei isso. Então, né, as orientações que eu peguei nesse período, eu prestei bastante atenção, né? Então, como eu lhe disse, dá uma carênciazinha quando você sai. Mas, de fato, você tem que seguir só, porque não pode criar uma dependência. Você aprende, mas depois você tem que saber como administrar sua vida, suas coisas, né? E da mesma forma que eu fazia, como, por exemplo, indo com minha lancheirinha para o plantão, eu segui indo. Então, levava, né, para não comer a comida que não era adequada, no caso do hospital, e até hoje não como, né? Não é questão de nada, é questão, né? Então, não faço refeições lá, por minha opção, tá? Então, assim... Ah, que bom! Eu administrei dessa maneira, né? Então, foquei naqueles aprendizados. Então, você conseguiu colocar isso como hábito de vida mesmo, né, Lia? Eu trago os ensinamentos até hoje. Muita coisa, né? O fato de não almoçar, por exemplo, bebendo líquido, que era um hábito horrível que eu tinha, né? A ingesta de alimentos, não. E refrigerantes, nunca mais, desde 2016, eu toquei no refrigerante. Eu chegava da aula, professor, era uma pizza e um refri. Então, era de praxe, já ficava, entendeu? E não, realmente, né, coisas que eu peguei mesmo como hábito e sigo até hoje. Ai, que bom, que bom. Isso é muito bom de ouvir, né? A gente sabe que nossos ensinamentos a gente está conseguindo perdurar. E já que você falou do grupo, eu ia chegar lá, mas vamos lá. A gente tem esse monitoramento, né? Que a gente, para tirar dúvidas,
você ter dicas, né, de receitas, fazer ajuste alimentar, estratégias, porque em algum momento a gente começa a estagnar, então pode ser que precise de estratégias de Sim. desestagnação de peso, né? Nesse momento que a Nutri também fica ali acompanhando, isso é diariamente, para quem não sabe, esse acompanhamento acontece diário, durante todo o tratamento, que são os 3 meses. E você precisa postar as suas refeições, né? Como a gente já sabe, refeições, o peso, para que a gente. Uma espécie de incentivo também. Não é só para a gente ajustar, é para a gente também nos incentivar um ao outro. Você acha importante também, como é esse acompanhamento diário? Ele que dá mais estímulo para a gente ou ele desestimula? Não, para mim, deu estímulo, né? Primeiro, saber que tem pessoas na sua mesma condição, com a sua mesma Sim. energia, com a mesma vontade, né? Então, isso é um estímulo. Então, às vezes, naquele dia, você não está muito animada, mas aí você viu a pessoa postar o seu café da manhã e você já se organiza para também, não, eu tenho que fazer. Então, para mim, entendeu? Foi muito importante, de fundamental importância, funcionou. Então, não me desestimula, não. Para mim, é estimulante, foi estimulante, né? Então, você saber ali que as pessoas... E, assim, a maneira como também você conduz, né? Sempre colocando você para cima, né? E percebendo que naquele dia não postou alguma coisa, então aí saber que alguém está olhando aquilo, se preocupando, né? E você atenta, não, cadê o almoço? E por que não postou? Então, puxão de orelhas. Eu preciso disso. Sozinha. Vários puxões de orelha, porque também a meia hora que a gente bota pra cima tem que dar um puxãozinho de orelha. Eu não ia conseguir sozinha, não ia. E aí, o nosso 5S, para quem não sabe, eles são 5 S's, que é simples, sociável, saudável, saboroso e sustentável. Você considera o 5S como simples? Sim, para mim foi. A alimentação é complicada, Lia? Não, não é. No começo, né? Se você tem uma alimentação muito irregular, você vai sentir um impacto. E, aliás, é desesperado, né? Mas não passa de uma semana para que você consiga se adequar, né? Àquela proposta. E até hoje... Normalmente, a primeira semana é um pouquinho mais sofrida mesmo, né? Porque qualquer mudança que a gente passe, independente se alimentar ou não, se eu resolver, eu acordo todo dia às 7 da manhã. Se eu resolver acordar às 5, a primeira semana vai ser um sofrimento. Então, como tudo na vida, né? Tudo que você passa para mudar, a mudança dói. Também. É uma adaptação. Né? Então você Isso, é uma adaptação. Exato. Aí pode não compreender alguma coisa, pode misturar coisas que não são para misturar, alimentos que não são para misturar, né? Você pode fazer, então, a orientação, né, da nutricionista, e a sua vem disso aí, porque observando, vocês vão dando aqueles toques, né? Então, Exato. é uma adaptação. Mas uma adaptação, é um período de adaptação. E é uma alimentação simples, é uma alimentação mais caseira, mais natural, então não é nada de difícil acesso, então a gente não tem nenhum alimento que seja difícil de encontrar, porque às vezes, quando a gente tenta fazer um programa alimentar que complica um pouquinho nossas refeições, tem que ter algum ingrediente especial, isso complica o dia a dia, mas não, a gente sempre tenta trazer para o lado simples. Vamos tentar ter ingredientes simples, alimentos que a gente da nossa infância, né? Que é alimento natural, alimento de verdade, alimento natural. Então, isso ajuda o processo alimentar. E sociável. Você se sentiu, no período do tratamento, antissocial com as pessoas, com seus amigos, com sua família? Não, porque eu não deixei de frequentar nada. Porém, por exemplo, o que é que eu aprendi? Eu me alimentava primeiro, então eu não chegava com fome nos lugares, que é algo importante,
né? Então, eu não me sentia antissocial, não. Para mim, nesse Você aspecto aí, conseguia participar de eventos tranquilamente, não é? minha Perfeito. sobrinha está até aí nos assistindo, ela brinca, ela fala que eu trabalho mais do que ela, eu tenho várias Sim, atividades e eu tenho mais tempo do que ela, porque eu sou mais participativa nos eventos familiares até do que quem tem menos atividades do que eu, que é uma coisa que eu faço questão de sempre organizar, de trocar sempre pontos, estar lá. fazer os horários para estar participando. Então, continuei sociável, como eu sempre fui. A Oliane colocou aqui que ela descobriu coisas para gostar nos alimentos. Demorei um mês, mas valeu a pena me reprogramar. Então, a gente estimula isso, né? Tentar comer algum alimento novo. Ah, eu não gosto, vou dar um exemplo aqui que muita gente fala assim, eu não gosto de chuchu. Vamos experimentar? Aí a gente passa algumas receitinhas de formas diferentes, incluindo esse chuchu. Dê uma chance ao seu paladar. Porque quando a gente está com o paladar, né? A gente brinca até, um paladar infantil, acostumado com tudo doce, com tanta guloseima, com fast food, é mais fácil a gente desgostar de várias coisas. Mas depois que a gente vai se reeducando, esse paladar, ele muda. Então a gente começa a achar gosto nas coisas mais naturais mesmo. E algumas coisas dos fast foods que a gente estava acostumada passa a ser um pouco enjoativo. É verdade. Acontece muitas vezes assim, o dia do lixo. No dia do lixo, vai lá e come. Menina, eu achei que eu ia fazer uma farra, não consegui comer nada. Comi um pedacinho, já me fez um pouco mal, porque o corpo já não está mais habituado. Então, a gente passa por esse processo de desintoxicação alimentar e o corpo começa a sentir prazer, o paladar sentir prazer em outros alimentos. Então, é importante aprender a experimentar novos alimentos depois que a gente passa por esse processo, porque a gente começa a gostar, né? Aconteceu com você de algum alimento? O dia do lixo, viu, gente? Para quem não sabe, é aquele dia que ela te dá de presente para você cair na bagaceira, Folia. comer livre o que quiser, e aí você fica com tanto receio que nem vai. Nem vai, nem vai. Tem gente que chora ali, não, eu não quero esse dia, eu não quero. Eu falei, gente, não é possível, come. Eu ganhei esse dia aí, foi muito bom, porque Bom, né? é bom você vem E naquele. aí os outros S's, que é saudável, saboroso e sustentável. Com certeza. A gente já falou sobre o saudável, sobre o saboroso e sobre o sustentável. Você, mais do que nunca, é uma pessoa que está aí para mostrar o quanto sustentável é o 5S. Aconteceu, não foi de um período, a gente precisar fazer novamente o 5S, não precisamos. Para quem não sabe, depois que você faz os 3 meses, se você precisar, por algum motivo, de um mês extra, para perder um pouquinho mais, ou porque ganhou algum quilinho e quiser fazer só um mês extra para poder mandar embora aqueles quilinhos que recuperou, não tem problema. E Lia precisou, depois de alguns anos, não foi, Lia, fazer um mêsinho extra. 2 anos Mas foi depois, mais por em 2018. descuido mesmo, não foi, Lia? Dei umas vaciladas, né? E também, naquele momento, eu tinha um evento social importante, que era o casamento do meu filho, então eu queria, Foi. né? Queria entrar na roupa, no look lindo. Entrei na roupa que eu queria. Então, voltei para tirar aquele excessozinho que, né, tinha vindo inoportunamente, mas E a gente aí, até acabou depois focando mais em estética, não foi? exato, aí deu logo um jeito, né? A gente nem falou em estética ainda, né? A gente já voltou desde o mês. A gente voltou desde julho. Não, eu voltei desde agosto. Tô na dúvida se eu botei julho ou agosto pro presencial. Eu dei um período maior para retornar pro presencial, né? Porque por insegurança mesmo. Não sei se todos sabem, eu tô com um filho pequeno em casa, com 1 ano. Então, liberou para a gente voltar aos atendimentos em junho. Mas por um pouco de preocupação, por zelo, eu esperei dar uma acalmada maior e voltei, acho que foi início de agosto. Então, do início de agosto para cá, a gente já retomou com tudo. E quando você quiser voltar para suas estéticas, estamos aí, meu amor. É isso, então.
eu não tinha mencionado, né? Mas a gente está falando nessa questão da alimentação, etc e tal, mas tem esse outro lado também que é de grande ajuda, de grande A valia, estética. né? A questão da estética, ela é fundamental, né? No meu caso, É. foi uma ajuda muito importante. E aí, até hoje, eu não largo, Thaís. Vez por outra, vou lá, aparelho, Aparece lá. retomo. Essa estética ela é de suma importância mesmo, porque a gente faz uma desintoxicação metabólica. Então, a gente consegue acelerar o metabolismo, diminuir a retenção de líquido. É muito comum no processo de emagrecimento. O nosso corpo ele tem memória corporal, né? Então, ele passa a se encharcar de líquido, querendo manter aquele formato que ele sempre teve. Então, a gente diminui essa retenção, acelera o metabolismo, ajuda a prevenir flacidez, né? Então, é uma etapa que o ideal é que a gente não pulasse. Hoje a gente tem o 5S online também, Lia, acho que você não chegou a acompanhar, mas a gente tem o 5S online, onde a gente não inclui as estéticas, mas sempre a gente estimula que se puder fazer o presencial, por que a gente tirou a estética do online? Porque a gente, nesse período de pandemia, a gente percebeu que a gente precisava continuar oferecendo, promovendo saúde, né? Porque o 5S é uma promoção de saúde, Sim. Independente da estética. O que a gente observa de diferença entre o online e o presencial, já que a gente já vem fazendo o online há 6 meses, é que ele tem um pouquinho menor a perda. Então, como a estética acelera muito o metabolismo pela desintoxicação metabólica, a perda do presencial é maior, Sim. tá? Então, o que a gente pede? Quem está fazendo online precisa de uma dedicação maior. Uhum. Então, aquelas pessoas que costumam deslizar um pouquinho, sair um pouquinho do eixo, o ideal é que no online isso não aconteça, porque você não vai ter o plus da estética te ajudando, te favorecendo, acelerando o seu metabolismo, fazendo aquela queima de gordura. Então, o ideal é que você, no ideal não, no online você precisa de uma dedicação, de um foco bem maior, né? Porque aí você não tem esse plusinho para te ajudar a acelerar. É um grande plus. É um grande plus, né, Lia? Cari maratonista, diz que você é focada em tudo que faz, em tudo, viu? Karine, minha sobrinha que eu te mencionei, tá aí olhando. Ela é maratonista. Daniel Martins falou que também aprendeu a comer muita coisa que não gostava. Isso é muito gratificante, a gente saber que as pessoas conseguem mudar os hábitos alimentares em virtude disso, né? Ô, Lia, tem alguma coisa assim, você como paciente que acha importante, paciente não, você já é uma ex-paciente, mas uma pessoa que vive a experiência 5S, que você acha importante colocar, que você acha que é uma dúvida que você tinha, que você só descobriu durante o processo do tratamento, ou a gente já abordou tudo que a gente gostaria? Dúvida eu não tenho, né? Mas assim, ressalvar que, né, no meu caso específico, foi na hora certa, né? Eu estava com a necessidade pessoal, né? Primeiramente por conta de saúde, mas depois vi que a questão da estima era de fundamental importância. E aí eu lembro de uma coisa muito importante, viu, Thay? Que quando teve a eliminação desse peso, você disse assim, quem elimina o peso tem que trazer esse peso em alimentos. Sim, foi nossa campanha. Cada quilo que você perdeu, você vai trazer em alimentos. Carregar seus próprios quilos. Tá bom, tudo bem, pai. Perdi 13 quilos, beleza. Aí lá fui eu. E aí, bonita, estacionei no Shopping Salvador para andar para sua clínica, que naquele momento era perto ali do Sara, né? E aí lá vai eu arrastando esses quilos. Inclusive, minha amiga Gorete estava aqui comigo no dia, né? Mas eu disse que era eu que teria que levar. Gente, eu cheguei morta na clínica, caindo. E aí, quando entreguei os quilos, disse, Thaísa, meu Deus do céu, que horror! Estacionei no shopping, vim com esses 13 quilos. Você olhou para mim e disse assim, você carregou esses quilos esses anos todos? E nunca reclamou. Nunca reclamou de nada. Como é que agora... Rapaz, aquilo foi um alerta. Eu digo, meu Deus, eu não quero mais esses quilos de volta.
Não quero carregar esses quilos. Exatamente. A gente, ultimamente, a gente até pega assim, vamos fazer também uma foto bonita e tal. Carregue esses quilos que você perdeu. E às vezes a pessoa não consegue nem arranjar jeito de carregar, né, esse peso. Tudo bem que quando a gente tá com esse sobrepeso, tá distribuído entre perna, braços, abdômen, mas são quilos que estavam em você. Exatamente. Né? E como é difícil, né, carregar esse peso. Como é difícil você carregar 10 quilos, 13 quilos. Se você me der 7 quilos para carregar, eu já tô reclamando demais, viu? Pois é, imagine 13, eu lá com a sacola morrendo, digo, meu Deus, no sol quente, que era um horário de 11 da manhã, meio-dia. Eu disse, meu Não Deus. é? Então, esses 13 quilos, eu não quero que volte nunca mais, viu, Lia? Eu sei que não vai voltar, não é agora, a gente já tá em 2020, né? Depois de tanto tempo, que esse peso vai voltar, né? Ô, Lia, alguém, deixa eu voltar aqui para ver quem foi. Sim. Tá perguntando, cadê? Se vai ter música. Para quem não sabe, Lia, ela é cantora também, né? Não leva a música hoje, né, Lia, de forma profissional, mas tá na alma, tá na família, tá em tudo que ela vive. E aí, Bira Madureira, é isso? É a minha amiga Edilhéus, Bira, que não perde uma live. Aí ela já sabe que rola essa musiquinha aí hoje, que nem ia rolar, ela já tá aí pedindo. Pois é. E aí ela já tá pedindo música. E a gente gostaria, sim, se você estiver disposta no improviso, de soltar um pouquinho sua voz, uma música gostosa. Foi você mesmo, Bira, tá dizendo, fui eu que falei. Eu sei que foi você. Foi você. Aí a Ilhéus assistindo sua live, viu, Thay? Então, Ilhéus, né? a gente pode fechar, né? Dizendo para as pessoas que hoje é semente da manhã. Então, tudo aquilo que a gente planta, né, é aquilo que a gente vai colher. Né? Então, se você fizer boas plantações, você também vai ter boas colheitas. Né? E a saúde é uma delas. E aí, para registrar isso, eu posso dizer assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Linda, Lia! Muito lindo, viu? Sua voz é linda, no improviso, sem esperar. Soltou o vozeirão. Estava esperando isso, mas se o público pede, a gente tem que atender. Quando o pedido vem de Ilhéus, a gente não pode negar. Não pode, não pode, não pode, não pode. Ô, Lia, esse bate-papo foi excelente. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço a lembrança, o convite, né? E agradeço também pela oportunidade de certa forma, ter mudado a minha vida de maneira muito positiva. Então, eu tenho um carinho muito grande pela clínica, por você, pelo método. Brinco com você, uma hora dessa eu quero encontrar a mentora disso aí, que foi a doutora Edivana. Ela que inventou isso, foi a primeira cliente do método, né? E por isso a gente vê que ele funciona, porque se ela criou e ela emagreceu com ele, depois ela trouxe pra gente. O dia que eu puder, eu vou estar com essa mulher aí para dizer, Elô, você vai ter essa oportunidade, sim. Ela já esteve na clínica, né, mais de uma vez. Infelizmente, você não estava no momento. Sim. Eu não lembro se foi na época que você fazia o tratamento ou se foi depois. Algumas pacientes tiveram a oportunidade de conversar com ela. Ela realmente é uma pessoa iluminada. Ela vivencia isso. Até hoje, ela sofria de obesidade. E ela mudou a história dela com 24 quilos a menos.
E ela tem muito para contar, muito para passar, muito para mostrar para todo mundo. Então, a conversa com ela é esclarecedoríssima. Tudo que vem da experiência, né, eu acho que é importante, tá? Então, isso também foi um fato, assim, decisivo, para que eu fosse com tanta fé na situação, né? Porque olhei, pesquisei e vi que vinha da experiência de alguém. Então, para mim, fez diferença nesse sentido, viu? E aqui todo mundo está dizendo que adorou, parabéns, obrigada. Obrigada pelos elogios, maravilha, gente. Obrigada pela participação, pela audiência de vocês. E eu vou deixar gravada aqui para que depois, quando alguém puder, quiser assistir, tirar essas dúvidas. Então, se alguém Lia perguntar, cadê a sua live que eu não vi? Vai ficar gravado. Eu só não sei como é que eu vou fazer para gravar isso. Eu estou olhando aqui como é que eu gravo, mas eu vou gravar. Não, Eu acho que quando eu encerrar, exatamente. deve aparecer, né? A opção. Patrícia Valadares está no programa e está dizendo que está muito feliz. Ô, Paty, eu fico feliz de você estar gostando do nosso processo e estar se encontrando nesse período aí. Beijo, Lia, e até a próxima. A gente se fala, meu amor. Beijo para você. Beijo. Tchau, gente. Uma boa noite. Sim.